Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 85. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto, a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Refletirmos um pouco, o título na Bíblia Almeida Corrigida diz: pede-se o perdão de Deus, né? Então, a gente vê que esse salmo inicia fazendo referência ao retorno dos exilados ou a reversão de determinados acontecimentos, né? Nós sabemos que o povo de Israel foi exilado, foi levado cativo à Babilônia. E em seguida cita que a ira de Deus desviou seu povo. Se Deus desviou-se deles, eles acreditam assim. Mesmo depois que eles voltaram do cativeiro e a paz voltou a reinar, o povo ainda sentia os efeitos dessa ira. Eu acredito que no seu relacionamento com Deus, né, nos mostra que tudo foi causado pelo pecado do povo. E seguem orando por uma nova determinação em adorar ao Senhor novamente, né? É uma oração por restauração profundamente enraizada na fé em Deus. Depois de passar por algo, né, por alguma situação difícil que seria, me parece que 70 anos cativos na Babilônia, eles pedem o reavivamento espiritual, a renovação da terra, para que se alegrem nele, em Deus. Um pedido por misericórdia, para que Deus venha revivificar, para que se alegrassem novamente. A gente tem uma ideia: revivificar é dar novamente vida àquilo que já estava morto, né? Embora que eles, resgatados do cativeiro por Deus, mas eles sentiam ainda o efeito, né? E eles prometem, talvez seja uma oração feita, dá a entender que é uma oração feita pelo sacerdote, porque é uma oração pelo povo, pela nação, né? E eles prometem, dessa vez agora, ouvir a voz de Deus, dar ouvidos, né? Porque ouvir a gente ouve aqui e esquece ali, mas dar ouvidos, escutar realmente, né? Para não agir novamente com insensatez, ou seja, como tolo que escuta, mas não presta atenção nas consequências, né? O Salmo mostra a necessidade de se ter comunhão, a comunhão restaurada, porque eles estavam realmente arrependidos, né? E eu achei uma coisa
uma citação em relação a esse salmo na internet, eu achei muito bonita e vou ler aqui. A fidelidade brota da terra e a justiça olha desde o céu. O Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Que na verdade isso está contido no Salmo, né? A justiça irá diante dele, marcando o seu caminho com as suas pegadas. A partir do momento em que a benignidade e a fidelidade se unem, temos o estado de paz ideal, a justiça como se deve ser. Então a gente precisa entender essa parte, o que significa benignidade e fidelidade, né? Mas vamos por partes rapidamente, refletindo aqui alguns versículos. Ou seja, alguns versos. Salmos não tem versículos, tem versos, porque são como poemas, são cânticos, poesias, né? Então, ele começa: Senhor, tu foste favorável à tua terra, tu trouxeste de volta os cativos de Jacó, ou seja, o povo de Israel, porque a gente sabe que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, por isso a terra ficou sendo chamada, o povo ficou sendo chamado o povo de Israel. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todo o seu pecado. Selá. Ele vem com Selá, que é para essa pausa para reflexão, porque ele tinha perdoado, tanto é que permitiu que eles saíssem do cativeiro, né, sendo usado por um outro rei que deu ordens, cartas, para que eles fossem trazidos, e isso se deu no tempo de Neemias e Esdras, né? Até eu estava dando uma olhada aqui rapidamente no livro de Esdras, dizendo assim, um primeiro grupo de israelitas volta da Babilônia por ordem de Ciro, o rei da Pérsia. Aí depois o templo é reconstruído e inaugurado e o Senhor é adorado de novo em Jerusalém, porque Jerusalém havia sido destruída, né? Então, anos depois, outro grupo volta para Jerusalém, dirigido por Esdras, um escriba versado na lei de Deus. Esdras ajuda o povo a reorganizar a sua vida religiosa e social, a fim de que as tradições espirituais de Israel sejam conservadas. E aí no livro de Neemias, a introdução do livro diz assim, a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém, dirigidas por Neemias, que foi mandado pelo rei da Pérsia para governar Judá. Neemias realizou também várias reformas sociais e religiosas. A leitura dirigida por Esdras da lei de Deus e a confissão dos pecados pelo povo. Outras atividades de Neemias, como governador de Judá, Neemias sempre dependeu de Deus e foi um homem de oração, né? Então esses homens eram contemporâneos aí deste Salmo 85. Então a gente vê que eles trabalharam para reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados, mas reconstituir, porque haviam sido contaminados com outros deuses, com outras práticas, costumes, né? A vida social bastante degradada, então eles tiveram um grande trabalho para recomeçar, para voltar aquele tempo atrás, lembrar as coisas, porque 70 anos é mais do que uma geração. Então, algumas gerações já tinham morrido, outros já tinham nascido, então havia muita mistura, então dava um grande trabalho. Então ali eu já acho que não havia mais aquela comunhão apurada com Deus, porque eles tinham perdido, não é? Então aqui eles vêm com essa oração: retiraste toda a tua ira, tu desviaste a ferocidade da tua raiva, né? Mas aí vem o pedido: transforma-nos, ó Deus da nossa salvação. Eles queriam que ele transformasse eles, limpasse, purificasse, né? Deus da nossa salvação. Deus é a nossa salvação em vários sentidos. Nós falamos de salvação, de redenção, da vida futura, não é? Mas salvação é livramento, salvação implica cura, restauração, salvação implica
todas as áreas da nossa vida, né? E eles precisavam dessa transformação. E ele pergunta: ficarás com raiva para sempre? Alongarás a tua raiva a todas as gerações, né? Porque eles sentiam falta do relacionamento, da comunhão. Não nos reviverás novamente para que o teu povo possa regozijar em ti? Reviver. Eles se sentiam ainda como mortos, sem força, sem vigor, mas eles pediam para que Deus trouxesse novamente o vigor. Mostra-nos a tua misericórdia, ó Senhor, e dá-nos a tua salvação. Aí ele vem com a promessa: ouvirei o que Deus, o Senhor falará, pois ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, mas que eles não se voltem novamente à loucura, ou seja, à insensatez, e não deixem novamente de adorar ao Deus verdadeiro, de seguir a Deus, de cumprir os mandamentos, de estar pautados na verdade, na justiça, né, com reconhecimento do Deus da sua salvação, né, porque novamente Deus teria livrado o povo, salvado do seu pecado, do pecado coletivo que os levou a esse cativeiro. Então ele pede para que eles, vamos tentar agora, né, não voltar à insensatez, mas não nos afastar do Deus da nossa salvação, né? E ele diz: certamente a sua salvação está perto daqueles que o temem, que a glória de Deus possa habitar em nossa terra. Então, a salvação está perto daqueles que o temem. Como é interessante nós pensarmos o que é temer a Deus, né? São tantas as promessas para aqueles que o temem, né? Perto está o Senhor daqueles que o temem e os livra. Então, tantas e tantas bênçãos são prometidas. Mas o que é temor? É medo? É ter medo de Deus? Não, temor é diferente. Temor é reverência, temor é respeito, temor é obediência, temor é procurar agradar. Eu imagino que nós, seres humanos, eu me coloco no meio, temos uma dificuldade em procurar agradar a Deus. Mas lembrando que quando temos um namorado ou alguém que amamos muito, né? Sempre queremos agradar a essa pessoa, procuramos fazer o melhor para agradar. E por que não procurar agradar aquele que nos criou, criou o céu e a terra, que é tão maravilhoso, que tem misericórdias incomparáveis, imensuráveis para conosco, não é? O nosso Criador Supremo. Bom seria que nós atentássemos para isso e estivéssemos atentos à sua voz, às suas bondades, à sua misericórdia, mas também aos seus preceitos, para que andássemos de acordo com a sua vontade, seríamos totalmente abençoados, muito mais abençoados, e estaríamos prontos para sermos instrumentos dele para o bem de todos, né, de toda a humanidade. Que maravilha seria, né? Eu peço a Deus que me dê essa condição e a sensibilidade para entender qual seja a vontade dele, né, para a minha vida. E o verso 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijaram. É o santo amor de Deus, é o santuário de Deus, porque a misericórdia de Deus anda junto com a verdade, né? Elas se encontram juntas, a justiça e a paz. Aí logo mais abaixo, no 11, ele diz assim: a verdade saltará para fora da terra e a justiça olhará para baixo, lá no céu. Né? Eu lembro que quando Jesus disse: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, tudo está ligado. O que a gente faz aqui, se a gente anda em justiça, a bondade de Deus, a misericórdia, a fidelidade de Deus estará voltada para nós aqui. E o 12 diz assim: sim, o Senhor dará àquele que é bom, aquele que é bom, e nossa terra renderá o seu crescimento, né? Então, aquele que é bom fala de benevolência, de bondade, fará render o crescimento. A justiça, o 13, ele encerra dizendo: justiças irão diante dele e nos colocarão no caminho dos seus passos.
Essa é uma mistura desses ideais que sugerem a visão do reino de Deus. A gente pensa que quem veio à Terra, né, nos mostrar essa verdade, essa justiça, o amor perfeito, Jesus ele veio mostrar isso. E quando a gente resolve seguir, obedecer, andar após ele, seguir os seus exemplos, a gente vai nesse caminho e vê prosperar a justiça, prosperar a terra, o crescimento, ou seja, principalmente com uma visão do reino de Deus para esse crescimento, quando ele diz: venha a nós o vosso reino, né? E seja feita a tua vontade. E a gente sabe que o final disso, a promessa é a isenção completa do pecado. Mas aí, como eu tinha dito antes, vamos ver diante do dicionário, de acordo com os dicionários bíblico e secular. Benignidade é a qualidade de quem é generoso, bom, misericordioso e bondoso para com o próximo, ou seja, para com os outros. Isso também na Bíblia a gente vê incluído no fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito exercita a benignidade. E benignidade está ligada ao próximo. E aí a gente vê fidelidade. Fidelidade é que tem constância, não é uma pessoa inconstante, mas é uma das características de Deus. Deus é constante, ele é fiel. Significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a ele. Fidelidade é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso, de quem é leal, de quem é confiável, confiante, confiável, de quem é honesto, de quem é verdadeiro. Então, quando essas qualidades no ser humano encontram-se com as qualidades de Deus, que são constantes, ele é fiel, ele é benigno, ele é maravilhoso, ele é a nossa justiça, né? Porque a fidelidade brota da terra, mas a justiça olha desde o céu, né? Que lindo, né? As frases que eu li antes: o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, marcando o caminho com as suas pegadas. Quer dizer, quando a gente anda em justiça, anda na verdade, quando a gente exercita a fidelidade, então, o nosso caminho vai deixando pegadas de amor, de justiça. A partir do momento em que a benignidade e a fidelidade se unem, temos o estado de paz ideal, a justiça como se deve ser. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que possamos exercitar essas qualidades, né? Nós possamos andar em justiça e em verdade, possamos estar diante de Deus, lembrando da sua santidade, da sua fidelidade, lembrando da sua soberania, e nos colocamos com submissão, com humildade diante de Deus para louvar e adorar aquele que é único e que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, que possamos trazer para a nossa vida essa história, as histórias do povo de Israel que nós temos estudado ao longo desses salmos, né? Deus, com as suas misericórdias, vinha, abençoava o povo, mas eles novamente, com insensatez, pecavam, adoravam outros deuses, esqueciam dos mandamentos, esqueciam de andar diante de Deus com verdade, com justiça, oprimiam os mais pobres, praticavam injustiças, né? Mas que nós possamos exercitar a benignidade. Nós devemos exercitar a fidelidade para com Deus, porque Ele é fiel para conosco, mas exercitar a benignidade, porque o mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe. Obrigada por você chegar até aqui. Minha gratidão a você e um beijo grande no seu coração.